Então, já que você mencionou tantas vezes nessa questão do teatro, eu acho que você podia contar um pouco pra gente, né? Essa sua relação com o teatro que veio antes e como isso se amálgama, né? No seu jeito de trabalhar, né? Porque isso não é óbvio na sua obra, mas agora que você disse, tá muito claro pra mim. É que assistindo os meus filmes, até eu mesmo quando eu assisto, parece que eu ligo uma câmera e parece que não tem atuação. O Mãe, por exemplo. Se tem uma coisa que me irrita muito, mas eu não falo, as pessoas, você emite uma opinião, você faz um filme, as pessoas podem falar o que quiser do filme, né? Desde que elas não te agridem, afins. Mas parece um documentário, é tão natural. Então significa que talvez eu seja um bom diretor de ator, né? Mas aí parece que talvez eu não tenha dirigido as pessoas. E pelo contrário, né? Tudo que está ali é manipulado, né? O teatro, ele é... Eu acho que existe um problema no cinema brasileiro, acho, não tenho certeza absoluta, que é um cancro do cinema brasileiro, que é o preparador de elenco. Eu entendo que é um profissional que tem que trabalhar e que tem que... Cada trabalho exige. Eu jamais vou me colocar alguém para se interpor entre eu e o elemento mais humano, vivo, intenso que tem num set de cinema, que é o corpo, o ator, a sua sensibilidade, sua voz. Isso nasceu pela falta de interesse de muitos realizadores, pelo trabalho do ator, pelo conhecimento do próprio teatro. Existe o coach nos Estados Unidos que ajuda o ator a entender a dramaturgia no roteiro. Jamais vai para o set da tapa na cara e fazer Kundalini. Estou sendo bem superficial agora, né? Então isso acho que deturpou um pouco a relação entre ator e diretor. Também os atores nas escolas de teatro em São Paulo, no Brasil, eles têm pouco contato com a câmera. Então quando chega no set, ele acha que o set de cinema e o diretor é um professor de interpretação, né? Então ele acha que vai aprender alguma coisa ali. E quando você vai fazer um filme, você não quer... Eu também não sou professor de... Eu sou fora do set, mas no set eu não quero dar aula de interpretação, né? Eu quero que o ator jogue comigo e traga coisas também, né? Seja uma troca. Mas eu sempre penso no Bresson e no livro dele. Eu tenho 2 livros de cabeceira, que é livro de cabeceira de qualquer realizador no mundo, acredito eu, que quando eu estou em crise eu estou folheando, que é o Esculpir o Tempo e Notas sobre Cinematógrafo. Há muito desentendimento sobre o que ele fala ali também, né? Parece que ele subjuga o trabalho do ator. Os atores eles vêm de uma, como diz a Helena Inês, de uma tradição muito antiga, antes da própria Terra. Ela cria toda uma relação simbiótica do trabalho do ator e do teatro e do cinema, né? Para mim não tem diferença do trabalho do ator. Existe uma especificidade técnica. Um ator no teatro ele tem que projetar a voz. E esse é o problema. O trabalho da voz do ator no teatro é um trabalho de projeção, de canto. Ele aprende trabalho de canto e de projeção. No cinema você tem um microfone hipersensível que vai buscar a voz dele. E aí quando ele projeta a voz no estúdio, o diretor inábil vai falar para ele menos ou mais. Aí ele já está tolhindo toda a sensibilidade desse ator para ser expansivo. Já está sendo julgado na frente da equipe e ele acha que o problema é dele. O que seria a voz no cinema? O Antunes Filho, que é diretor de teatro, mas fez cinema, o Compasso de Espera, né? Ele trabalhava a ressonância. Naquele documentário do Al Pacino, Ensaio Ricardo III, ele encontra o Peter Brook, que é um diretor de teatro, mas fez muitos filmes, pouca gente sabe que ele fez muitos filmes, e eles estão na coxia e o Al Pacino está fazendo o Ricardo III e fala para o Peter Brook: eu estou procurando uma atriz para fazer a jovem esposa do Ricardo III. Aí o Peter Brook diz para ele: hoje no Off-Broadway eu conheci uma atriz que tem uma voz cinematográfica. Aí um homem de teatro, que não é só teatro, mas é de cinema, mas é conhecido por ser homem de teatro, falando para um homem de cinema que uma atriz tem uma voz cinematográfica. Se você vê o espanto, que é real o espanto do Al Pacino, e ele automaticamente pergunta: mas o que é uma voz cinematográfica? Aí o Peter Brook diz assim: uma voz ressonante, uma voz mais próxima do coração. E aí eu me lembrei da pesquisa do Antunes. Estou falando do Antunes não é à toa, porque eu vou lançar no É Tudo Verdade agora, um documentário onde eu vou atrás do trabalho dele no cinema e dos 16 teleteatros que ele fez na TV Cultura, que é Bergman puro. Né? E ele tentou um segundo filme, não conseguiu. O primeiro filme dele, Compasso de Espera, com os Osmo Bubu, A Alma do Olho, se eu não me engano. Sim, A Alma do Olho. Os negativos que o Zosimo usou para fazer, foi o Antunes que deu para ele. Então eles tinham uma relação ali, né? Então é um diretor de teatro, tem várias questões em relação a ele, mas é um diretor de teatro que o cinema está nele e deixou uma influência muito grande, né? Que é pouco perceptível. O filme chama Antunes Filho, do Coração para o Olho. Ele diz que o cinema é um cavalo de Troia que vai do olho para o coração. Palavras dele.
Interessante. Então, tô terminando esse filme sobre Antunes, mas eu citei isso para te falar sobre essa relação. Ao teatro, assim, um pouco que eu conheço de dramaturgia, meu profundo respeito pelos atores vem do teatro. E eu acho que a inabilidade, a insensibilidade de alguns realizadores, esse interesse pelo trabalho do ator, entender a morada e como ele se forma técnica e intelectualmente, isso nos ajudaria nessa relação, né? Porque sempre parece que é o acaso, né? E eu não acredito no acaso no processo criativo. A arte é tão precisa quanto a mecânica. Para se chegar ao acaso tem que ter essa relação, essa fricção do rigor ali, né? E que nem sempre a gente consegue.